Também concordo com o Carille. Para mim, foi principalmente o primeiro tempo, foi o melhor jogo do Corinthians na temporada. Eu tenho algumas coisas para destacar dessa partida, inclusive uma delas que eu fiquei reparando ao longo, assim, principalmente dos primeiros 45 minutos. O Corinthians ele está com um grupo muito bom do lado psicológico. Eu chamo atenção normalmente isso para clássico, porque o Corinthians sabe jogar clássico com a cabeça. E ontem deu para perceber que assim o esquema que o Carille usou para abafar a saída de bola do Santos fez o Santos ficar nervoso, deixou o time do Santos bem nervoso, tanto que bateu bastante, né, no começo. E o Corinthians, eu fiquei pensando ontem sobre isso. Quem que é o jogador do Corinthians hoje que é o mais esquentado, assim? Que perde a cabeça Cleison. mais fácil? Eu ia citar o Cleison, porque a gente tem históricos do Cleison mais recente do que de outros, né? Mas mesmo assim, o Corinthians é um grupo que, no psicológico, leva bem a partida. Mesmo quando toma umas entradas mais duras, não reclama tanto, não vai tanto para cima do jogador. Na verdade, eu acho que hoje o mais esquentado do Corinthians é o Carille, para ser bem sincero, porque quem perdeu mais a linha ali na beira do campo foi ele. Mas agora falando sobre a bola rolando, o Corinthians usou muito bem essa tática de abafar o Santos e aproveitou esse imbróglio que o time do São Paulo tem com o Vanderlei jogar com os pés, né? Eu achei que quando ele tinha oportunidade, ele fazia muito isso. Ele só obedecia o técnico dele e jogava com os pés, mas ele ficou pressionado bastante também, principalmente pelo trio ali, Cleison, Bozelli, o Pedrinho, que marcaram bem. Então deu para perceber que esse setor do Santos estava um pouco perdido no começo, tanto que depois o São Paulo ele precisou mudar um pouco. Mas pontos positivos para o Carille nesse sentido. O Carille ele tem mostrado que ele sabe armar o time em situações específicas. Fez isso com o Palmeiras, fez isso ontem com o Santos. É bem verdade que eu acho que se tivesse o Gustavo poderia ter saído ali pelo menos umas 2, 3 chances de bola direcionada para o gol, porque ele é forte no cabeceio e o Corinthians ainda aposta muito na jogada aérea, né? O Cleison e o Pedrinho ontem tentaram bastante pelas laterais. O Carille falou que quer que o Pedrinho entre mais, mas ele ainda joga muito pela lateral, fazendo a dupla ali com o Fagner. É uma dupla que funciona muito bem. Mas a bola forte do Corinthians ainda é a bola aérea, e a principal peça do Corinthians nesse quesito estava fora. Então, assim, o Corinthians ainda não teve oportunidade de jogar sem o Gustavo, de saber jogar sem o Gustavo. Tá aprendendo isso agora e vai repetir contra o Ceará, porque o Carille já falou que não vai contar com o jogador. Mas gostei da disposição do Bozelli, pelo menos assim, disposto. Ele se mostrou, né, que é o que a torcida do Corinthians mais pede, que o jogador ele pelo menos tente. E eu achei que o Bozelli ele foi muito feliz depois na entrevista dele na Zona Mista, dizendo isso, que ele vai precisar de sequência de jogos, porque o cara vem de fora, tá se adaptando, é uma nova vida para ele ali. O Love entrou muito bem, a principal chance de gol foi através dele, né, que fez uma jogadaça, a primeira dele com a bola no pé quando ele entrou no Clássico. Eu não sei se eu fosse o Carille eu teria colocado o Love antes, porque o time estava bem. Eu achei, na verdade, que ele não voltaria nem com o Pedrinho, porque o Pedrinho apanhou bastante no primeiro tempo, mostrou que estava sentindo principalmente o ombro, e aí eu achei que ele teria um pouco mais de preocupação em relação ao Pedrinho para o meio da semana. Mas voltou com o Pedrinho, colocou o Love aos 19 minutos do primeiro tempo, entrou bem, mas eu ainda sinto falta do Corinthians arriscar chutes. Arriscou com o Sornosa, que deu certo, né? A bola passou super perto do gol. Arriscou com o Cleison, mas assim, precisa um pouco mais desse chute, precisa um pouco mais ter a confiança de não só cruzar a bola na área, de não só descer pelas extremidades e colocar essa bola para um cabeceador. O Corinthians ele precisa arriscar um pouco mais de fora da área, e eu acho que quando começar a fazer isso, se manter esse sistema que o Carille está conseguindo, tende a funcionar melhor. Eu queria que ele tivesse me respondido de uma forma mais convincente. Eu perguntei para ele ontem se esse sistema que ele usou de abafar o Santos na saída de bola ajudou lá atrás, porque ontem o Corinthians não sofreu, né? Tanto na defesa com as bolas alçadas na área. Ele voltou a insistir que a culpa não é da dupla. A gente já sabe que a culpa não é da dupla, exclusivamente Manuel Henrique. Eu queria que ele tivesse falado um pouco mais
do sistema defensivo dele, se ontem ele encontrou ali um viés que pode proteger mais a defesa dele. Mas ele não me respondeu, eu quero ver isso mais para frente agora, no Corinthians e Ceará, porque ontem o Carille montou o Corinthians para enfrentar o Santos e conseguiu. Eu até estava curiosa, eu vi só um jogo do Santos no estádio, que foi no amistoso contra o Corinthians, ainda não dava para ver Sampaoli ali, né? Eu queria ter visto o Santos do Sampaoli ontem, a gente não conseguiu muito. Méritos do Carille. O Carille ontem, na minha opinião, foi, desde quando ele retornou, né, há 14, 15 jogos, foi o melhor jogo dele como técnico de futebol. Porque ele fez o Corinthians jogar, ele conseguiu engessar o Santos e jogou bola. O Corinthians jogou bola, foi um jogo bonito, foi um 0-0, mas foi um jogo bonito, tanto do lado do Santos quanto do lado do Corinthians. Porque no segundo tempo o Sampaoli viu que a estratégia não encaixou, colocou o Cueva e o Rodrigo, o Santos apareceu um pouco mais no campo de defesa do Corinthians, criou algumas oportunidades, o segundo tempo já foi um pouco mais equilibrado, porém o Corinthians esteve muito bem, ontem,